Saudações, meus amigos. Vamos continuar nossas aulas de criminologia. Nós estamos analisando as teorias macrosociológicas da criminologia, especificamente as teorias do conflito. E aí a gente viu a teoria do labeling approach e viu a criminologia crítica ou radical. E aí a gente concluiu a aula, né, trazendo a criminologia crítica ou radical com alguns desdobramentos, tá? E aí a gente vai analisar um desses desdobramentos, que é o neorrealismo de esquerda, tá? O que é o neorrealismo de esquerda? É uma resposta intermediária, né, que vai ficar ali entre o direito penal mínimo e o abolicionismo penal. Então é o meio termo entre o direito penal mínimo e o abolicionismo penal. Ela vai entender que a criminalidade tem, né, sofre influência de condições econômicas de uma sociedade capitalista, mas ela vai admitir outras causas, outros fatores, tá? Então ela traz ali como causas da criminalidade o quê? Ó? Pobreza e desigualdade, a questão do capital, mas ela ainda traz outras hipóteses. Expectativas superdimensionadas do indivíduo, e aí a quebra dessa expectativa pode gerar a delinquência. O individualismo exagerado, presente principalmente nas grandes cidades, né? Em razão dessa atrofia aí do nosso controle social informal devido à desorganização. Competitividade e agressividade, ganância, anomalias sociais, a própria anomia, né, a ausência de normas, e o machismo. Então, até o machismo, o neorrealismo de esquerda entende como causa, né, geradora da criminalidade. Então, ela não se resume a essa análise aí da sociedade capitalista como a verdadeira opressora e o mal de toda a humanidade. Então, o neorrealismo de esquerda, fazendo esse meio termo entre o direito penal mínimo e o abolicionismo penal, ele mantém o seu compromisso aqui, ó, com o socialismo, não abandona as ideias socialistas, marxistas, mas analisa a criminalidade de forma mais realista, menos teórica, né? Menos romântica, e considera a realidade social. Quais são as propostas do neorrealismo de esquerda? Nova relação entre polícia e sociedade, né? Polícia e cidadãos devem atuar juntos contra o delito, unir forças, a integração aqui. Descriminalização de comportamentos menos graves, é a questão aqui do abolicionismo, do direito penal mínimo. Criminalização, por sua vez, de condutas mais danosas, mais gravosas. E a priorização de penas de cárcere apenas para crimes graves e situações extremas, né? Já crimes mais brandos seriam aí penas alternativas, né? Penas diversas da privação da liberdade. Então a gente tem aqui o neorrealismo de esquerda, se for conceituar ele de forma resumida, como resposta intermediária, um meio termo entre o direito penal mínimo e o abolicionismo penal, que não abandona as suas ideias socialistas, marxistas, mas entende que a criminalidade vai além disso, entendendo aí que há outras causas, né, que geram a criminalidade, como o machismo, anomalias sociais, a ganância, a própria expectativa superdimensionada no indivíduo, o individualismo exagerado e, sem esquecer do capitalismo, a questão da pobreza e da desigualdade social. Beleza. Vamos avançar. Direito penal mínimo, tá? Direito penal mínimo, intervenção penal aí restritiva, racional, justa. Direito penal mínimo que é adotado aqui no Brasil, né? O Brasil aqui adota essa tese aí, essa teoria do direito penal mínimo. Aqui no Brasil, o direito penal ele é a última ratio, é a última hipótese. A gente só utiliza o direito penal no último caso, para proteger aqueles bens jurídicos mais importantes da sociedade, aqueles que os outros ramos do direito não conseguem proteger sozinhos. E aí vem o direito penal dando esse apoio. Então, o direito penal, ele deve ser o quê? Excepcionalíssimo, ele deve ser racional, ele deve evitar abuso. O direito penal, ele não deve ser a prima facie, né? O primeiro caso, o primeiro meio, a primeira alternativa já utilizada numa situação de proteção de bens jurídicos, né? Como é em alguns estados dos Estados Unidos. O direito penal, ele deve ser utilizado somente no último caso para proteger tão somente os bens jurídicos mais importantes da sociedade, tá? Por quê? Porque o cárcere e a privação da liberdade, né? Jogar o indivíduo ali no presídio, de forma irracional, de forma exagerada, abusiva, pode gerar mais dano para a sociedade do que o próprio crime que esse indivíduo praticou. Tá? Então, o que é que o direito penal mínimo defende? Né? Uma redução da incidência penal em criminalidade de massa, né?
criminalidade praticada pelo povão aí, pela grande maioria dos presos hoje no sistema carcerário. Atuação incisiva contra a criminalidade dos opressores, essas classes dominantes, seria a criminalidade aí dos ricos, os crimes de colarinho branco. E o direito penal, como eu disse, como última ratio, né? Não como prima facie, como primeira resposta do Estado para violações de bens jurídicos. Então, o direito penal mínimo ele defende uma intervenção penal restritiva, proporcional, necessária, focada nos bens jurídicos mais relevantes, visando sempre justiça social. E é pela adoção de um direito penal mínimo que nós temos alguns princípios que se adequam, né, a esse direito penal mínimo. O princípio da insignificância ou da bagatela, no sentido de que a conduta, quando ela seja ali materialmente insignificante, ou seja, não gere uma lesão, né, ou um perigo de lesão relevante ao bem jurídico ali protegido pela norma, ela não deve ser considerada crime. Então, imagina um indivíduo aqui extremamente pobre, ele furta um pão de uma padaria no centro ali, que tem 1 milhão de pães ali naquela padaria, e você quer ali imputar o indivíduo à prática de um furto, fazer a prisão em flagrante, deixar ele preso, sei lá, 4 anos lá por causa dessa conduta. Isso aí, para o direito penal mínimo, para o princípio da insignificância, é uma conduta que o direito penal não deve se preocupar, não deve abarcar. Os outros ramos do direito é que tem que intervir aí nessa situação, tá? Não é uma conduta que merece a atenção do direito penal. Por quê? Porque ela, muito embora seja típica formalmente, ela não é materialmente típica. Ela não tem conteúdo, né, de um crime. Falta, nesse caso aí, a lesão ou perigo de lesão relevante a esse bem jurídico, patrimônio da padaria, que não foi lesado de forma material, né? Lesado de forma contundente pelo simples furto de um pão, tá? Então ainda a gente tem aí o princípio da intervenção mínima, né? De modo que o direito penal deve intervir minimamente na sociedade, tá? Somente protegendo aqueles bens jurídicos que são mais importantes e que não conseguem ser protegidos somente pelos outros ramos do direito, e o princípio da fragmentariedade, né? Então, o conjunto de bens jurídicos que existem no nosso Estado Democrático de Direito são inúmeros. E aí, o direito penal ele somente vai tutelar um pequeno fragmento desse conjunto de bens jurídicos, justamente os mais importantes, os mais essenciais para a sociedade, tá? Essa é a ideia de direito penal mínimo, né? Com a adoção dos seus princípios informativos aí, insignificância, intervenção mínima, fragmentariedade. Outros, adequação social, né? Condutas que são socialmente adequadas, elas não devem ser previstas como crime, né? É a questão aqui, por exemplo, do adultério, que deixou de ser crime, né? Antigamente, a sociedade entendia o adultério como uma conduta muito lesiva, mas hoje não. Não é algo tão lesivo para a sociedade. A sociedade mudou. O direito penal ele tem que se adequar a essa sociedade. Aí é que entra o princípio da adequação social. O princípio da ofensividade ou lesividade, né? Somente deve ser crime a conduta que gera lesão ao bem jurídico. Tem muita relação aqui com o princípio da insignificância. Então, a conduta que não gera qualquer lesividade ao bem jurídico, como, por exemplo, a questão da embriaguez. Né? O indivíduo ele se embriaga. Isso aí já foi criminalizado em outros países. Isso aí não gera uma lesão a um terceiro, né? Gera uma lesão ao próprio indivíduo. Logo, viola esse princípio da lesividade ou da ofensividade. Né? Somente deve ser crime a conduta que gera lesão a bem jurídico de terceiro, né? E não a bem jurídico próprio. A própria questão relacionada à autolesão, o indivíduo que se autolesiona, ele vai ser criminalizado, ou o próprio crime que em alguns estados já previu, né? Eu acredito que alguns estados prevejam ainda como crime a questão do suicídio. O indivíduo está gerando dano a si próprio, ele não pode ser criminalizado, ele precisa, na verdade, de tratamento ali, tanto para a autolesão quanto para o suicídio, né? Diferente a hipótese daquele que instiga, né, o outro a se lesionar ou se suicidar. Nesse caso aí, ele deve ser punido e não há qualquer ofensa a esse princípio da lesividade ou da ofensividade, né? Ainda tem aquela questão da ofensividade aqui, né, que diz que o crime somente é crime, né, a conduta somente deve ser tida como criminosa se gerar lesão ao bem jurídico. As condutas que não geram lesão, mas geram um mal-estar social, né? São condutas imorais. Eu vou me referir à questão do incesto, né? O incesto ele não é criminalizado justamente porque a criminalização do incesto gera violação a esse princípio da ofensividade ou lesividade. Não há qualquer lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico de terceiro. É só uma conduta que para a sociedade é imoral, é antiética, né? Então,
não preenche aqui esse requisito desse princípio, não pode ser criminalizado para um direito penal mínimo. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Então, o bem jurídico, ele é o objeto de proteção do direito penal. O direito penal ele deve se resumir à proteção do bem jurídico. Ele não pode estar protegendo outras demandas da sociedade, né? Essa é a ideia da exclusiva proteção do bem jurídico. Então, se um crime for criado, ele é criado para proteger um bem jurídico. A gente tem ali, por exemplo, o crime de homicídio, que protege vida. A gente tem um crime de estupro, que protege a dignidade sexual. A gente tem um crime de sequestro, que protege a liberdade individual do sujeito. Então, essa é a sacada, né, desse princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal, ele somente deve existir para proteger bens jurídicos. E os bens jurídicos mais importantes da sociedade. E o princípio da proteção dos bens jurídicos essenciais. Olha aqui o complemento do princípio da proteção dos bens jurídicos. Não é todo bem jurídico, é somente aquilo que é essencial. Você lembra, né? Princípio da insignificância, princípio da fragmentariedade, os princípios informadores que a gente viu na lâmina anterior. Intervenção mínima. Tudo vai encaixando para um direito penal mínimo. Sistema penal e reprodução da realidade social, né? Outra temática aqui a ser abordada. O sistema escolar e o sistema penal, eles reproduzem e asseguram as relações sociais existentes, baseadas na polarização ricos e pobres. Então aqui é uma interseção, né? Um comparativo entre o sistema escolar hoje e o sistema penal. Para Barata, né, Alessandro Barata, que é um dos criminólogos aí de esquerda, o sistema escolar no conjunto, que vai desde a instrução elementar à formação superior, reflete a estrutura vertical da sociedade e contribui para a cisão e para conservá-la por meio de mecanismos de seleção, marginalização e a própria estigmatização, né? Então, a gente tem aí uma crítica de Alessandro Barata ao sistema escolar, que ele é muito compatível com o próprio sistema prisional. Funções seletivas e classistas da justiça penal. Ele vai estudar um outro tópico que ele é bem importante para a prova, né? Basicamente conceitos. A gente vai entender a diferença de criminalização primária e secundária. Criminalização primária é o ato ou efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. Então, imagine aí que o Congresso Nacional se reúne, cria uma lei ordinária prevendo uma conduta como criminosa, tá? O presidente da República, ele vai sancionar aquela nova conduta como criminosa. Criminalização primária. Criminalização secundária, por sua vez, é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, realizada quando as agências policiais detectam um ato supostamente criminalizado primariamente. Então imagine aí criminalização primária, a criação do tipo penal referente ao homicídio. Tá lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Criminalização secundária é quando a polícia atenta àquela previsão legal e identifica um indivíduo que matou alguém, tá? Então exerce ali a criminalização secundária daquele indivíduo. Então aqui nós temos a norma em abstrato, criminalização primária, e a captura ali do indivíduo que praticou aquela norma em abstrato, seria aqui a norma concreta, né? A criminalização secundária. Vou fazer uma questãozinha sobre esse tema. Os processos de criminalização indicam a seletividade do sistema penal. A esse respeito é correto afirmar que, letra A, cabe à polícia a criminalização primária? E aí, pessoal? Errado, né? Na verdade, cabe ao Poder Legislativo, Poder Executivo, a criminalização primária, é o processo legislativo de criação da norma, né, que prevê uma conduta como criminosa. Criminalização primária não cabe à polícia criminalização secundária. Letra B, os processos de criminalização são atribuição do Poder Judiciário, que é, em última análise, a instituição que decide. Na verdade, os processos de criminalização, pelo que a gente viu, não passa pelo Poder Judiciário, né? Passa pelo Legislativo e Executivo, na criminalização primária, e na criminalização secundária pelas agências de polícia. Então, está errado também a letra B. Letra C, a criminalização primária consiste no ato legislativo de criação de tipos penais, olha aí, ó, nosso provável gabarito, letra C. Letra D, criminalização terciária é realizada pelas próprias organizações criminosas, no chamado Tribunal do Crime. E letra E, a criminalização secundária consiste no ato legislativo de aumentar as penas, não aqui é primária, né? Gabarito, letra C, pessoal. Função ideológica do princípio meritocrático na escola, né? Então a gente está ainda analisando essa questão da relação trazida ali por Barata entre sistema escolar e sistema prisional, que ele diz que é muito parecido e que isso serve tão somente para perpetuar o status quo, né? A gente vai ver essa função agora ideológica, né? Da meritocracia
nas escolas. Né? Então, as crianças integrantes aí das classes sociais diversas, desfavorecidas, acabam sendo excluídas e marginalizadas no ambiente escolar. Né? Barata, ele critica esses testes aí de QI, ele critica essa ideia de mérito escolar. A escola, ela age aí de forma discriminatória, ela amplia esses efeitos estigmatizantes, quando ela atribui nota, né, aos alunos. Né? Então, fulano tirou 10, é inteligente. Ciclano tirou 5, ele é burro. Né? Essa é a crítica que o Barata traz. Né? Isso aí não é um critério para definir se o indivíduo é inteligente ou é burro. Aí a escola, né, segundo o Barata, cria, né, ela aumenta, ela fomenta esses estereótipos, ela fomenta preconceitos. E isso vai sendo aplicado, né, na nossa realidade. Então, para a Barata, existe uma tendência por parte dos juízes, né, de que, em razão disso, né, dessa formação aí que todo mundo tem, né, nas escolas, esperar um comportamento conforme a lei dos indivíduos pertencentes aos estratos médios e superiores e esperar um comportamento contrário à lei dos indivíduos dos estratos inferiores, né? Então, o juiz ele já tem em si, em razão da formação que ele teve, né, escolar e etc., até a ascensão ao seu cargo, de que o indivíduo, se ele pertence a um extrato médio superior, classe média alta, ele tende à prática da legalidade. Já o indivíduo de uma classe social mais pobre tenderia, né, a um preconceito aí inato na mente do juiz, de que ele tenderia à ilegalidade. E aí os indivíduos pertencentes às classes inferiores têm em seu desfavor a primazia da aplicação das PPLs, então basicamente o indivíduo pobre vai sofrer uma privação da liberdade, e o indivíduo de classe favorecida, sanções substitutivas, sanções pecuniárias, que não vão privar ele de liberdade. Essa é a lógica do Barata, né? Demonstrando o sistema opressor aí, capitalista. Questão agora de estigmatização penal e transformação da identidade social da população criminosa, né? Essa nova criminologia inspirada no labeling approach, na teoria do etiquetamento, ensina que a criminalidade é uma realidade social e que a ação aí das instâncias oficiais é elemento constitutivo do fenômeno criminal. Há, portanto, né, uma população delinquente, a questão da rotulação. Tem um nexo funcional entre o sistema discriminatório escolar e o sistema discriminatório penal. Há uma relação entre a discriminação que o indivíduo sofre desde a escola até a discriminação que ele sofre depois quando é integrado ao sistema prisional. E Barata vai frisar o quê? Ó? Temos uma ulterior série de mecanismos institucionais, os quais, inseridos entre os dois sistemas, escolar e penal, asseguram a sua continuidade e transmitem, através de filtros sucessivos, uma certa zona da população de um para outro sistema. Então o indivíduo, segundo Barata, ele já é determinado a sair ali do sistema escolar direto para o sistema prisional, porque a própria sociedade ela é estruturada dessa maneira. Tema agora de cárcere e marginalidade social, né? Características do modelo carcerário nas sociedades capitalistas contemporâneas. Os institutos de detenção, eles produzem certos efeitos. Efeitos contrários à reeducação e à reinserção do condenado. É a questão da prisionalização, né? Ou prisionização. E o indivíduo, quando ele é preso, ele não é moldado ali para ser reinserido na sociedade. Na verdade, ele é moldado para ser inserido no próprio sistema carcerário. Quanto mais tempo ele passa preso, melhor preso ele se torna, né? Mais adaptado àquele ambiente ele é. Né? Então, o indivíduo ali no cárcere, ele não está sendo reeducado nem reinserido. A intenção não é adequá-lo à vida em sociedade, mas sim adequá-lo à vida criminosa, né? À vida prisional, né? Uma longa pena carcerária, ela não tem a capacidade de transformar um delinquente antissocial violento em um indivíduo adaptável. Não, não é isso. Não é essa a finalidade na prática, né? Temos a questão do ritualismo, né? O labeling approach, ele frisa muito bem isso, a questão das cerimônias degradantes, que o indivíduo é imposto quando está encarcerado, e que gera o quê? A socialização ao cárcere, né? A aculturação do preso, né? Ele não está sendo ali, novamente friso, moldado para ser reinserido na sociedade, não. Ele está sendo ali, ele está passando pelo processo de prisionalização, que é a forma como a cultura carcerária é absorvida pelo preso, pelo interno, no sentido de representar a educação para o cárcere e não para o retorno à sociedade. A prisionalização produz efeitos o quê? Negativos. E não, em hipótese alguma, vai ser benéfica à ressocialização do indivíduo. Então, o que é essa prisionalização ou prisionização, né? O grande autor aqui em destaque é Donald Klemmer,
que ele traz aqui até uma classificação que cai em prova. Olha uma questãozinha que caiu, 2026, para defensor público, sobre isso. O que é prisionização primária, né? Donald Klemmer vai dizer que o processo de prisionização primária é quando o indivíduo ele começa a incutir, né, em si, costumes, hábitos, regras da própria penitenciária, né? Então o indivíduo está ali submetido a uma PPL, ele vai se adaptando àquela vida no cárcere, tá? Então é a incorporação de valores e crenças da prisão, é a adaptação à cultura prisional, é a sobrevivência naquele ambiente hostil e controlado, é o risco da perda da própria identidade e da autonomia do indivíduo, que passa agora a ser visto e a se ver como um criminoso, como um preso, né? Muitas vezes como um número, né? No cárcere lá. Já a prisionização secundária, essa aqui é bem interessante, são os efeitos nocivos que o cárcere transborda na família do preso, nas pessoas próximas ao preso, tá? Então nós temos aí essa mediação do Estado entre a família e o preso, uma visita conjugal, uma visita familiar, e a família ela é também submetida a esse ritual. Então tem a questão do sofrimento, do estigma, do desgaste emocional, do impacto que a vizinhança tem em relação à família daquele indivíduo. Então tudo relacionado à família e às pessoas próximas ao preso, todo aquele sofrimento, aquele estigma que eles sofrem, aquela rotulação que eles sofrem em razão, né, da prisão daquele familiar, é prisionização ou prisionalização secundária. Tá? Então, o que aqui a gente tem que frisar aqui? Que a prisionalização não se resume ao preso. Ela também transborda para fora do cárcere, para fora do indivíduo. Né? Ela não é egoísta. Né? Ela alcança a família, alcança os amigos, alcança aquelas pessoas que estão em torno do presidiário. Questão aqui para defensor público. A prisionização secundária, o que é que a gente vai procurar aqui, pessoal? Alguma coisa relacionada à família, amigos do preso. Letra A. É um dos fatores que contribui para o estreitamento dos vínculos familiares. Olha aí, ó. Pode ser a letra A, né? Vamos ver a letra B. É um dos fatores que reduz a estigmatização decorrente da atuação. Reduz a estigmatização, não. Aumenta a estigmatização. Letra C. Não ocorre em razão do princípio... Peraí. Lógico que ocorre. Muito embora tenha o princípio da intranscendência da pena, né, que a Constituição diz lá, bem bonito, a pena não passará da pessoa do condenado. A gente sabe que não é assim que acontece na prática. A maior verdade é essa tese da prisionização secundária. De modo que aquela pena, ela passa sim da pessoa do condenado na criminologia, alcançando a sua família e as pessoas que estão em torno daquele preso, que sofrem junto com ele. Letra D. Refere-se à adoção dos costumes e hábitos verificados nas unidades prisionais pelas pessoas privadas de liberdade. Aqui é prisionização ou prisionalização primária. Letra E. Decorre, dentre outros fatores, da medida... Letra E, né, pessoal? Decorre, dentre outros fatores, dessa mediação estatal da relação, né, entre o preso e os familiares, né? Olha aqui, ó. Mediação estatal entre o preso e os familiares. O agente penitenciário, que é o policial penal, né? O agente penitenciário mudou o nome, é policial penal agora. Ele está mediando aqui, ó. Ele é o Estado, ele representa o Estado aí, mediando a relação entre esse preso aqui e a sua família. Esse sofrimento da família é prisionização secundária. Então, o direito penal nos enganou, né? A pena passa, sim, da pessoa do condenado, pelo menos para a criminologia. Relação entre o preso e a sociedade, né? Essa relação aqui é uma relação que exclui, né? É uma relação que exclui. Exclui em que sentido? A sociedade, ela atua como alguém que exclui o preso, e o preso, ele é o excluído, né? O erro da sociedade, então, está em não enxergar o crime como uma questão social, como um problema de todos. Ele enxerga o crime e o criminoso como um problema dele, um problema individual. Ele é quem errou, então ele é que tem que se... né? Entenderam, né? Então, antes de mudar os excluídos, é preciso mudar a sociedade excludente. Tá? Então, a lógica aqui dessa relação entre preso e sociedade é que o preso ele é um excluído da sociedade. A sociedade não quer problema com o preso, não quer ligar para o preso. Tá? Pouco, né? Para o preso. Então, antes de pensar em ressocializar ou socializar o próprio preso, tem que mudar essa concepção da própria sociedade em relação a ele. O cárcere está refletindo essa sociedade capitalista, né? Relações baseadas no egoísmo e na violência legal.
onde indivíduos mais débeis, né, indivíduos mais fracos, mais pobres, né, são constrangidos a papéis aí de exploração e de submissão. Existem leis de reforma penitenciária na Itália e na Alemanha, e tem uma perspectiva aqui criada pelos autores, né, Rush e Kirchheimer, né, entre essas relações de mercado de trabalho, sistema punitivo e cárcere. Tá? Mas a ideia aqui da relação entre preso e sociedade, que é importante frisar, é que para transformar o preso, transformar o cárcere, é preciso, antes de tudo, transformar as estruturas que produzem essa exclusão. Transformar a própria sociedade que exclui o preso, né, a todo tempo. É impossível enfrentar esse problema aqui da marginalização social sem você incidir nas estruturas da sociedade capitalista, né, que tem em si, né, no seu cerne, a necessidade desses desempregados, a necessidade desses marginalizados criminalmente. Pronto, a gente vai encerrar a aula por aqui. Próxima aula a gente vai ver um novo tópico, né? O chamado modelo consensual